Amém? Bom dia, graça e paz, irmão Alessandro. Vamos para o nosso devocional, em nome de Jesus, que está lá em João, capítulo 10 em diante, só alguns versículos, como sempre a nossa meditação, que diz assim: Jesus é o bom pastor. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pelas portas do curral da ovelha, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pelas portas é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e a ovelha ouve a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, as ovelhas, e a segue, porque conhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão a estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Disse Jesus essa parábola, mas eles não entenderam o que era o que ele dizia. E tomou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não a ouvem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor, o pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Amém, irmãos? Só até aqui, palavra de Jesus para os nossos corações, palavra maravilhosa, Jesus é o bom pastor, Lá em Pedro 5:4, Pedro ele diz que Jesus é o sumo pastor, o supremo pastor. Em Hebreus também diz que Jesus ele é o grande pastor, Hebreus 13:20. E agora nós estamos vendo Jesus ele falando aqui para um grupo de pessoas que estavam ali o cercando, principalmente quem estava cercando Jesus eram os fariseus. E Jesus propõe essa parábola. Jesus fala: na verdade vos digo que aquele que não entra pelas portas do curral da ovelha, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E eu fico aqui vendo Jesus falando essa parábola para os que estavam ali, até porque quando Jesus propôs essa parábola, tinha acontecido alguns episódios antes, que Jesus ele se dirigiu a palavra para eles dizendo: aquele, porém, que entra pela porta do pastor das ovelhas, este é o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome, e as ovelhas o traz para e outra vez traz para fora, Eu fico imaginando, Jesus ele na porta, o pastor na porta, esperando as suas ovelhas, ou seja, chamando as suas ovelhas pelo nome. E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e o pastor chama as ovelhas, e ela entra para o curral das ovelhas, Mas tanto Jesus chama pelo nome, o pastor chama pelo nome, as ovelhas conhecem, como também ela é conhecida. E é interessante que ele, quando fala isso, ele fala do salteador, do ladrão. Antes, ele solta pela cerca, pelo muro, ele passa por outro lugar, porque ele tem que passar pela porta. E quem está na porta é o pastor, porque o pastor conhece as suas ovelhas. Se as ovelhas estiver em uma situação que o pastor ajuda as suas ovelhas, mas o ladrão ele não passa pela porta, ele passa por outro lugar, não é verdade? E Jesus ele continua falando sobre isso, E ele diz
eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Mas o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância, né? Eu já vi muitas pessoas falando sobre o ladrão, né, que vem roubar os seus sonhos, vem roubar os seus projetos, destruir, né, a tua vida. Realmente o ladrão, ele quando ele vem mesmo, você não sabe nem o dia nem a hora que o ladrão vem para minar a tua casa ou para te roubar, né? Porque se nós soubéssemos disso, nós nos guardaríamos disso, né? Mas você parar para pensar sobre o ladrão que vem roubar, destruir, o ladrão, ele vem, o inimigo, ele vem para fazer essas coisas, né? Nós nos guardaríamos, como eu acabei de dizer. Mas Jesus estava se referindo isso aos fariseus. Olha só o que Jesus disse para os fariseus. E disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, também nós somos cegos, né? É interessante, irmão, a gente lembrar aqui que quando Jesus falou isso para os fariseus, Jesus tinha acabado de curar um cego, e esse cego, ele fez uma coisa interessante, que quando Jesus tinha acabado de curar ele falou assim: chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E respondeu ele, pois disse: se é pecador, não sei, uma coisa sei, que este havendo sido cego, agora vejo. Entendeu? O cego até aqui disse uma palavra para ele: se é pecador, não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo, então eu vou dar glória a Deus, né? E aonde tem fariseu, escribas, e aonde tem esse povo que fica nos rodeando, procurando um erro em você, ou procurando uma brecha para te acusar, e era isso que os fariseus estavam fazendo com Jesus. E Jesus propôs essa parábola: eu sou o bom pastor, e Jesus é o bom pastor mesmo, né? Ele é o nosso pastor, né? E ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus, ele dá a vida pelas ovelhas, e ele fez isso. Então é digno de glória, é digno de aleluia, é digno de toda atenção, ele é digno de tudo, porque Jesus, ele é o nosso bom pastor. E eu quero orar com você nessa manhã, né, encerrando o devocional, dizendo que Jesus, ele é o nosso bom pastor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, ó Deus, nesta manhã, ó Deus, manhã maravilhosa, diante da Tua presença, lendo a Tua palavra, ó Deus, nós aprendemos que aqui, ó Deus, em João capítulo 10, que o Senhor é o nosso pastor, ó Deus, e nada vai nos faltar. O Senhor, ó Deus, é o nosso supremo, o Senhor é o nosso supremo pastor, o Senhor é o nosso grande pastor, ó Deus. Então, ó Deus, nós nos alegramos por isso. E, ó Deus, e que essa palavra, Senhor, ela vai de encontro aos corações de quem está ouvindo, ó Deus, esse vídeo, ó Deus, e que enquanto a guarida nos corações tristes, sabendo, Deus, que essa palavra nos alegra, sabendo que o Senhor é nosso pastor e que o Senhor cuida de nós, ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, tem nos cuidado de uma maneira toda especial. Por isso, meu Deus, eu te entrego, Senhor, cada um em Tuas mãos, e te agradeço em nome de Jesus.